Originárias de fazendas e de um vasto manguezal, no decorrer dos anos, o território de Manguinhos se transformou em subúrbios e favelas na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Sua ocupação é marcada por conjuntos habitacionais e autoconstrução, por uma população pobre, de imigrantes em busca de melhores condições de vida, realocados de processos de remoções, entre outros. É um território marcado pela desigualdade social e violação de direitos humanos. Nos últimos anos, mais uma tentativa de intervenção por parte do Estado trouxe esperanças à comunidade e foram frustradas, principalmente no que tange o saneamento e habitação. Um outro problema evidenciado se deu no esvaziamento de áreas de moradias que ficaram por anos ociosas. Desse modo, as pessoas, pela necessidade de morar, começaram a ocupar essas áreas que foram abandonadas. Nessa ocupação, em fevereiro de 2019, começou a sair do papel um sonho, o projeto Casa da Lala. Uma casa para quem há muito tempo já não tinha o abrigo materno. A construção situa-se próxima à igreja de São Daniel Profeta, obra do mestre Oscar Niemeyer e a estação de trens de Manguinhos. Por conta da proximidade com o rio Faria-Timbó e recorrência no alagamento da região, foi elevada em 1,5 m, pois, como vimos, após a passagem de uma obra milionária com o Parque Manguinhos, ainda sofremos com as enchentes. Em apoio à proposta, tivemos diversas contribuições de amigos pessoais, colegas de profissão, projetos de extensão e pesquisa de universidades e instituições parceiras, como a Uniswan, FAO-UFRJ, IAB, Asfoc Fiocruz. Assim, iniciamos a primeira etapa com recursos de doações. Lala atualmente tem 33 anos e possui uma mentalidade de 15, o que a expõe a várias situações limites. Eu devia ter 18 anos quando ela passou a frequentar minha casa e conviver comigo e minhas amigas. Sou 8 anos mais velha que ela e, sendo assim, a adotamos como a nossa mascote. Ela é uma mulher travesti, órfã de mãe falecida e pai vivo, que foi desabrigada nas obras do PAC e sua baixíssima indenização não possibilitou a compra de um novo lar. Sendo assim, atualmente depende da boa vontade de amigos e pessoas que se solidarizam com sua situação para não dormir nas ruas. Fiquei um pouco desesperado, não sabia para onde ir, sem direção. É desesperador, porque você fica sem rumo, aí pouca gente ajuda, abre a porta para você dormir, acordar. Aí tinha um horário para poder entrar, para poder sair. Com aproximadamente 20 metros quadrados, a edificação de uso misto possibilitará autonomia pessoal e financeira para a Lala, pois ela terá seu próprio lar e terá um espaço para trabalhar. Mas pensando de ter um canto para mim próprio, para poder sair, para poder chegar a hora que eu quiser. Ter a sua liberdade, né? Fazer meus cabelos em casa, porque eu faço cabelo, tem muita gente que fica me caçando e eu não tenho um local fixo, né? Fixo para poder... Para as pessoas te encontrarem. É. Começar a construir uma casa sem dinheiro certo para concluir é uma missão complicada, mas uma vez ouvi dizer que pedir para os outros não é vergonha. Então, coloquei o desconforto no bolso e iniciei a saga enquanto favelada arquiteta. O objetivo é nobre, a habitação é um direito do ser humano e, alicerçada nesses pensamentos, sigo em busca da conclusão deste sonho. Às vezes, olho para o céu e peço forças para continuar. Falta bem menos do que faltava. E aqui a gente começa o projeto Casa da Lala. Foi preciso elevar 1,5 m por conta das enchentes, então estamos subindo. Aqui é o nosso engenheiro civil, Alexandre Obras. Vira aí, Alexandre, para fazer a propaganda da empresa. Ó, precisar de um serviço rápido de qualidade, chama meu brother, hein? Aqui temos a primeira janela, que vai ventilar também. A porta, mais uma janela. E a laje sendo colocada, graças a Deus, às deusas e a ajuda dos amigos, que não faltam. É isso, tá fluindo. Agora, falta bem menos do que faltava. Lá ela vai ter uma casa, um salão de beleza. Ligou! Ali vai ser a cozinha. Teremos espaço para uma geladeira, uma pia, um fogão.
Temos uma parede para colocar um armário. Aqui vai ser a sala, onde vai ficar o sofá-cama. Na outra parede será legitimado o salão de beleza Lalas Coifé. E aqui estamos, sábado, calor de 40 graus. Graças a Deus e às deusas, arrumamos amigos para fortalecer esse concreto. Agora foi. Vem a dona da casa ali, ó, carregando o baldinho de Tecril. Eu consegui de doação da outra obra. Vai, Lala. Vai, Lalita. Vai, Patrícia. Olha a minha filha, gente. Muito trabalhadora ela. É. A laje da Lala vai ter a mão dela. Lalita. Olha o trabalho aí chegando, Lalita. Olha aí. Sábado, dia 27 de março, olhei para o céu e agradeci. A casa, enfim, estava com paredes e teto. Já não era mais uma casa engraçada. Está ficando bem estruturada para acolher quem não tem nada. É a minha forma de agradecer ao universo todas as coisas boas que tenho nessa vida. E eu não estou falando de dinheiro. Obrigada a todos que estão sonhando o mesmo que eu. Todos os mundos, um só mundo.